Olá, eu sou a Ana, Eu sou o André. somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. Não poderíamos não falar sobre... Exatamente, falar. Hoje e no episódio da próxima semana vamos ter conversas sobre o tema que tanta conversa e boas histórias gera. Da primeira palavra ao primeiro raciocínio verbalizado, passando, claro, pelo primeiro palavrão, a verdade é que foi para nós das conquistas mais ansiadas. Só pensamos, pelo menos consegue dizer o que lhe dói. E esqueçam lá as competições entre se é mamã ou papá a primeira palavra. Cá em casa foi gato. Sim, a Luzia e a Soja levaram a melhor. Pensando bem, eu acho que os gatos levam sempre a melhor, por isso é normal. Sofrem, também sofrem. Assim como o pão e a bola. Mas é claro que é das descobertas mais fascinantes e sim, mais cómicas. Palavras com sílabas trocadas ou inventadas, palavras que passam a significar coisas com as quais não têm qualquer relação. Ora vejam, cá em casa mora a Memélia, que inclusivamente tinha uma amiga que se chamava Mamália. As cuecas são tramadas, assim como Ferrael, e para ela YouTube chama-se Memé e os Reels do Insta servem para ver gatos. O que a Amélia disse estrondosamente bem à primeira tentativa e sem qualquer treino foi aquela palavra feia que começa com fô e termina em das. E mais, aplicou-a com uma exatidão em termos de contexto. O boneco caiu e ela... PUM! Segue-se um momento de puro sofrimento, em que importa conter de forma convincente a vontade de rir e em que se tenta explicar que aquela palavra não existe, nem sequer está bem dita. Na verdade é poça ou fogo. Só que, tal e qual como nós, ainda lhe escapou mais algumas vezes. E sempre que ela grita partida, largada, fugida, em vez de fugida, nós só conseguimos ouvir uma outra forma de conjugar o verbo anterior que ela disse. Pronto, depois, é claro, se pensamos e podemos falar, dizemos o que pensamos. Por exemplo, comentários à roupa de outras mães que chegavam à escola e que me faziam sentir uma pindérica. Olha mãe, que vestido bonito! E a mala? Comentários em plena marginal da Figueira da Foz, porque oh mãe, o senhor vai sem camisola? Comentários depreciativos quando resolvo pintar as unhas de um tom mais nude. As raras vezes que faço manicure, caso ela saiba que eu vou, mal regresso, ouço logo. Deixa ver as unhas. E ainda no mês passado, durante a procissão na festa da aldeia da tua avó, não sei se te lembras, tivemos apreciações fortíssimas aos andores. Amigos, julgamentos perante o facto da Nossa Senhora estar sempre a dormir e comentários a tudo que lhe chamasse a atenção. É um pânico constante, assumimos, e parece aquele programa em que se faz o comentário às roupas. Sim, a passadeira cor-de-rosa, a sim, passadeira sim. vermelha, é Sim, qualquer coisa. sim. Mas a Amélia dava muito bem para isso. Dava. Também temos notado que tem uma memória fortíssima e já memorizou, por exemplo, a letra do toy do vou cantar, vou dançar, vou até me cansar, sabem? Toda a noite. A par, claro, do hino da Jornada Mundial da Juventude e de todas, repito, todas, português e inglês, as canções da Frozen. Na playlist permanece a Gaivota, o Sou do Benfica, mas entraram outras. Correção, sou Benfica. Perdão. Mas entraram outras. Retomo. O Gelado de Verão, a Maria, do Dino de Santiago, o Chuta-Cavalo, dos Pesticida. Sim, é verdade. Também é ótimo quando resolve cantar em público ou pedir muito alto. Pai, mete o Chuta-Cavalo! É bom que ela diga ao Matt, porque se ela disser pai chuta cavalo, acho que é um bocadinho pior. Continuando. É uma delícia de menina, como podem ver, mas histórias à parte. Há muito mais a avaliar nisto que é falar, e há sinais que antecedem esta fase, que dizem tanto sobre o que se segue, já para não falar do que podemos descobrir nesta fase, que é da aquisição da linguagem, claro. E é por isso que hoje vos deixamos esta conversa com a Diana Lança, terapeuta da fala. E sim, uma conversa que é a confirmação de que o nome da profissão não diz mesmo tudo sobre o tanto que fazem. Eu vou aproveitar a deixa que ficou os nossos ouvintes não sabem, mas antes de começarmos a gravar, já estamos a conversar com os nossos convidados. E a nossa convidada deu-me a entrada perfeita. Sim, nós temos de falar sobre terapia da fala. E temos de falar sobre o que é a área de intervenção, as matérias em que nos pode ajudar, a mãozinha que pode dar aos pais nesta coisa da parentalidade. E por isso, muito, muito obrigada à Diana Lança, que está aqui connosco hoje, terapeuta da fala,
E atenção, a Diana é especialista em freios orais em bebés e crianças. Isto para dizer que acho que não podíamos ter melhor introdução para espelhar que a terapia da fala começa muito antes da fala chegar. É assim, Diana. Tal e qual. Vamos dizer que é mesmo assim. Ana, espetacular. Parabéns por essa apresentação. E eu acho que é assim o ponto de partida maravilhoso, não é? Porque começar por desmistificar esta coisa da fala, não é? Porque eu digo muitas vezes, se eu pudesse mudar o nome da minha profissão, eu mudaria. Não posso efetivamente fazê-lo, não é? Ou pelo menos não sozinha, mas ele não é representativo realmente do que nós fazemos. Portanto, nós somos terapeutas da fala, mas, por exemplo, eu praticamente não trabalho fala. Então, repare, logo aqui o meu nome fica aquém, não é? O meu nome em termos profissionais fica aquém, porque como assim não trabalho fala? Então, realmente, se nós pensarmos que para falar existem uma série de outras estruturas e outras competências que têm de estar adquiridas, e lá está, funcionais, para que nós consigamos efetivamente chegar à fala, não é? Uma fala inteligível, muito perceptível. Então, há todo um caminho a fazer e acaba por estar muito envolvido e relacionado com tudo o que tem a ver com musculatura da face, não é? Principalmente esta questão mais intraoral, portanto, dentro da boca. Para falar, eu preciso de uma língua que mexe muito bem, anda aqui a tocar muito rápido em determinados pontos de articulação, não é? Mas para esta língua fazer estes movimentos, ela já tem de ter um bom ginásio que começa bem lá atrás. Então, bem lá atrás, assim, literalmente bem lá atrás, ela começa in utero, não é? Porque o que acontece é que esta língua começa a desenvolver movimentos para a sucção, não é? Ali por volta da 12ª semana de gestação, dentro da barriga da mãe. E muitas vezes existem questões de sucção que já são, nós já percebemos que se calhar podem não correr tão bem, quando existe, por exemplo, muito líquido amniótico e tudo mais, se calhar esta sucção e deglutição pode já não estar a correr tão bem, e isto já nos dá indicações para quando chega cá fora, bora lá ver se esta linguinha está realmente a funcionar. Então é muito interessante, não é? Repara, não tem nada a ver com fala. Eu posso dar, assim, outros exemplos, mas assim, é um mundo gigantesco do qual eu sou muito apaixonada e que cada vez mais eu acredito na especialização. Portanto, esta questão de, dentro do universo da terapia da fala, e eu estou a falar aqui desta parte, assim, miofuncional, como nós chamamos, que é esta questão das funções da face e da parte oral, portanto, da musculatura da face. Mas, obviamente, que o terapeuta de fala só trabalham com adultos, com idosos, em pós-AVC. Estavas a falar da questão da voz, não é? Existem muitos profissionais que só trabalham com a voz profissional. Portanto, há todo um trabalho de prevenção, muitas vezes, há um trabalho de realmente intervenção, e depois há um trabalho muitas vezes de reabilitação, não é? Então, esta questão enfim, é uma variedade muito grande. Eu acredito cada vez mais na especialização e que nós temos de ser muito bons naquilo que fazemos e, portanto, eu trabalho muito com bebés e crianças neste momento, mas há outros colegas que trabalham noutras áreas que também pode ser super interessante vocês convidaram alguém nesse sentido. E, Diana, imaginamos que está aqui um conjunto de pais a ouvir-nos Ok. e tem aquela pergunta que é: mas porquê é que eu ia ir a um terapeuta da fala? O que é que respondes? Então, primeiro, lá está, não tem de haver um motivo no sentido de eu tenho um problema, não é? Então, acho que esta parte ainda é preciso desmistificar, porque se eu vou com o meu filho a um terapeuta da fala, com o meu filho aqui falando sobre crianças, não é? Aqui sobre a área que mais atuo, então eu estou a assumir que o meu filho tem uma dificuldade. E isto está completamente enviesado, portanto, não é isso que deve acontecer, inclusive é porque aquilo que eu estava a falar desta questão da prevenção, não é? Então, eu posso ir com o meu filho à terapia da fala para, primeiro, ter uma consulta de rotina e saber se está tudo bem em termos de desenvolvimento, não é? Lá está, posso ir desde muito cedo para perceber se está tudo bem em termos de desenvolvimento, desta parte de sucção, de respiração, porque boca, nariz e ouvidos está tudo correlacionado, não é? Então, eu não consigo desassociar, então, esta parte da respiração, para ser uma respiração só nasal, a língua tem que estar no céu da boca a fazer o seu papel, porque se a língua não estiver, a respiração não é nasal, obviamente entre outros fatores, mas isto é fundamental. Então eu posso fazer uma consulta de rotina para saber sobre estas funções. Sucção, respiração, mastigação, questões relacionadas com a própria alimentação do ponto de vista sensorial, ou seja, se a criança é mais seletiva, não gosta de determinados alimentos, não tolera determinadas coisas dentro da boca. Toda a parte da deglutição, existem crianças que têm muita dificuldade ou que se babam muito, por exemplo, têm muita dificuldade em gerir a própria saliva. Obviamente a questão da fala, não é? Mas que é muito mais a ponta do iceberg, mas sim, o meu filho tem 2 anos e ainda não fala. É um motivo para ir a uma consulta.
E não vamos esperar infinitamente, porque quanto mais cedo, mais capacidade nós temos para reorganizar rapidamente este sistema, não é? Então, existe realmente, eu consigo falar aqui de uma série de, enfim, sinais de alerta, mas em termos destas funções, podemos recorrer a um terapeuta da fala para saber se está tudo bem e não assumindo que há uma dificuldade. Muitas vezes isto é um motivo, claramente. O meu filho é espinha de massa. Vamos imaginar, aqui esta questão mais comum, não é? Eu acho que nós ouvimos mais em relação à fala. Portanto, aqui não é preciso desmistificar nada, porque se é espinha de massa, vai à terapia da fala. Mas existem questões de amamentação associadas, não é? Então, não precisamos de ir lá tão longe. Muitas vezes, o que acontece é, e é normal, as pessoas caem meio embaralhadas, mas porquê que o terapeuta da fala atua na amamentação, não é? E nós pensamos que existem consultores de amamentação, existem consultores de lactação, não é? E BCLCs que fazem um papel assim maravilhoso neste sentido, mas o que acontece é que, pensando que tudo isto é uma rede, não é? Ou seja, a IBCLC vai lá perceber sobre como é que está o manejo, como é que está a postura, a questão da pega. Só que quando pensamos que, ok, é importante que haja uma boa produção e injeção de leite por parte da mãe, mas temos de assegurar que a mecânica oral está capaz para, não é? E muitas vezes é mesmo essa a questão. Então, por exemplo, Ana, quando estavas a falar da questão dos freios, se eu tiver nós temos vários freios dentro da boca, aliás, nós temos vários freios no corpo inteiro. Mas debaixo da língua existe um super importante que confere a mobilidade total desta língua. Então, a língua tem que ter amplitude para fazer todos os movimentos que ela precisa. E nós conseguimos detectar isso muito precocemente. Porque muitas vezes nós pensamos, lá está, associado à amamentação, mas a questão é que não é só a amamentação se houver uma língua que não tem amplitude total, não é? Então, todas as funções que vêm a seguir vão ser adaptadas para que a língua consiga fazer, porque ela realmente é super importante nas funções mais vitais que existem, não é? Para comer, para respirar, para falar, lá está, super importante. Então, ele vai procurar sempre uma adaptação e um mecanismo adaptativo, enfim, para conseguir compensar aquilo que ela não consegue fazer. Mas isso tem um custo muito grande em termos de desenvolvimento, não é? Tem um custo para o desenvolvimento estrutural, para o desenvolvimento craniano e para estas funções que também são super importantes que nós estávamos a falar e, portanto, tem um impacto. Então, mas a questão da amamentação, ok, o terapeuta da fala, ele há de ser o profissional mais especialista em cavidade oral, em função oral, portanto, temos os médicos dentistas que fazem uma boa avaliação de cavidade oral, apesar de ainda olharmos muito para dentes à data de hoje, não olhamos tanto para função, e efetivamente dentro da boca nós não podemos só olhar para dentes, não é? Existem muito mais coisas que fazem pressões na arcada e tudo mais, não é? E têm forças extremamente, enfim, impactantes que podem modificar uma estrutura completa, mas o profissional que mais sabe sobre função oral é o terapeuta da fala. Então é importante nós percebermos se esta mecânica está ok desde o início, porque muitas vezes são questões que não estão bem, nós chamamos de disfunções orais, por vezes têm a ver com reflexos, têm a ver com um mecanismo que o bebê, neste caso, utiliza para fazer determinado movimento, e portanto, se eu fizer aquele movimento sempre compensado, isto vai levar a uma alteração. Outras vezes realmente eu não tenho amplitude para fazer aquele movimento e é importante que isto seja detectado desde o início. Então reparem, eu ficava aqui horas a falar convosco, já perceberam, não é? Reparem, isto é um Força. universo muito grande e quando os pais falam em, ok, porque é que eu hei de levar o meu filho à terapia da fala? Que era a pergunta inicial, não é? Que depois me perco aqui, enfim. Mas assim, existem inúmeros motivos, mas eu diria que o mais importante é não esperarmos que haja uma dificuldade, é fazermos este controle do ponto de vista de rotina e sabendo que o terapeuta de fala atua nestas funções, então vamos lá saber se está tudo bem, vamos lá saber se eu posso receber algumas estratégias para capacitá-lo melhor em determinadas áreas, não é? E portanto, eu quero que o desenvolvimento corra bem. E nós temos hoje em dia muitas consultas de rotina aqui no Sem Papas na Língua, é maravilhoso, porque os pais já começam a ganhar outra noção e, e leva-nos a prevenir um problema, porque nós conseguimos observar atempadamente coisas que nós sabemos que outros profissionais não observam e que os pais não conseguem ver, não é? Como é lógico. Eu achei deliciosa uma expressão que tu usaste, porque parece-me perfeita para ilustrar. Ou seja, falamos da fala como a ponta do iceberg. É muitas vezes a revelação de um problema muito mais profundo e que poderia ter sido identificado ao nível da amamentação, ao nível da introdução alimentar. É disto que estamos a falar. Sim, é disto que estamos a falar, ou seja, quando nós falamos aqui é importante ressalvar uma questão. Ana. Muitas pessoas confundem fala com linguagem, ou seja, parecem sinónimos, não é? E é muito fácil serem, eu percebo perfeitamente. Mas quando falamos de fala, falamos da parte motora, ok? Então, falamos de programação motora, falamos de, não é? Falamos literalmente de fala, o que eu ando aqui a fazer com a minha boca, com a minha língua, com todos os pontos de articulação que eu tenho na boca,
para conseguir articular sons. Então, é um motor. Então, sem motor, todas as outras competências que me levam a este desenvolvimento motor vão influenciar a fala, ok? Agora, quando falamos de linguagem, lá está, é uma coisa que se confunde, mas é importante então ressalvar porquê? Porque é ligeiramente diferente. Então, linguagem é muito mais, digamos, a bagagem que eu tenho, do ponto de vista neurológico, para eu conseguir compreender a informação que o outro me está a passar, para eu saber exatamente a forma como eu vou encadear uma frase, não é? Isto tem de fazer sentido. Estamos a falar na mesma língua, na mesma língua ou não, mas a linguagem, não é? A linguagem é um universo gigante também, portanto, tens linguagem que não é falada, não é? Tens linguagem de várias formas. Mas é, no fundo, o código para nós nos conseguirmos compreender, não é? Esta questão de gramaticalidade do discurso, de conceitos, não é? Léxico, portanto, toda esta parte de vocabulário que vai fazer sentido porque estamos a falar da mesma coisa. Mas, repara, eu posso ter uma linguagem maravilhosa e não falar, ok? Então, são coisas diferentes. Então, quando falamos em parte motora, sim, há muitas questões que nós conseguimos antecipar e perceber se, ok, se aquela língua realmente está a ficar mais em baixo, em repouso, então ela não está a dar determinadas forças para a estrutura se desenvolver, logo o céu da boca vai crescer mais para cima em vez de expandir, logo a respiração vai ficar afetada porque o céu da boca é o chão do nariz, então eu vou perder pressão, é pescadinha de rabo na boca, ok? Vou perder pressão intraoral, muito possivelmente vou fazer mais otites, ok? Então, reparem, isto vai afetar a fala e muitas vezes afeta a linguagem, porque se efetivamente eu tiver uma questão, enfim, relacionada com otites e que eu não consiga ter uma discriminação auditiva tão boa, não é? Isto vai influenciar a linguagem e Quantos muitas vezes a casos, é fala. verdade. Quantos É verdade, casos? quantas histórias já ouvimos de pais que identificaram problemas na audição, lá está, a ponta do iceberg, a fala. Exatamente. Tal e qual. Tal e qual. Então, enfim, é o universo. E estamos aqui a falar na fala, e não na linguagem, mas na fala. Que abordagem é que podemos adotar para estimular a fala, não é? Sem desrespeitar o ritmo da criança. Então, pensando que todas as crianças aprendem por observação e por imitação, sermos um modelo é aquilo que nós mais podemos fazer e não desrespeitando nunca o ritmo da criança e, obviamente, o desenvolvimento natural, não é? De todas estas competências. Eu diria que essa é a melhor estratégia. É, nós somos um modelo para tudo, não é? Não só do ponto de vista, esta questão de parentalidade é super importante, portanto, em tudo, literalmente, mas também no desenvolvimento da fala e também da linguagem, a forma como eu articulo, a forma como eu encadei determinadas palavras, não é? Eles vão sempre observando e imitando. E mesmo em questão de alimentação, eles inclusive imitam-nos a comer, eles detectam o que é que nós fazemos com a comida, eles vão imitar os nossos padrões. Então eu diria que nunca desrespeitamos a criança se formos um modelo, não é? Eu achei maravilhoso aquilo que tu hoje partilhaste nas redes, porque é o que tu dizes, nós podemos criar, podemos ser modelos, devemos ser modelos, mas também podemos criar contextos de estímulo sem forçar nada. A brincadeira que tu fizeste com o arco-íris, a partir do arco-íris, várias palavras surgiram, várias ideias surgiram. Brincar é uma escola também neste campo. Super. Brincar, aliás, nós dizemos que existem vários pré-requisitos para o desenvolvimento da fala e da linguagem. Então nós muitas vezes fixamos na fala e na linguagem, não é? Porquê? Porque é uma coisa que se nota, a sociedade vê. E não, nem sempre percebemos que antes de adquirir fala e linguagem, temos de ter uma capacidade de atenção, de contacto visual, de imitação, lá está, de conseguir partilhar a própria atenção, ou seja, eu preciso estar atento sobre alguma coisa, mas esta questão de atenção compartilhada, não é? Eu e a minha mãe estamos a partilhar a atenção sobre o mesmo objeto, não é? Então, eu ser capaz de ter esta capacidade. Obviamente, o brincar simbólico é super importante para conseguirmos, enfim, passar para a escada, para o degrau seguinte, não é? E muitas vezes passa por aí, porque o brincar, a criança, ela não vai ser capaz de brincar. Existem várias fases dentro do brincar, não é? Mas há sim uma fase em que nós brincamos sozinhos. Mas quando brincamos sozinhos, à partida, já existe fala e já existe linguagem, ok? Então, antes nós precisamos sempre de uma partilha para brincar, precisamos sempre do outro. Porque lá está, eu preciso sempre de um modelo. Eu não sei fazer nada com este objeto se não vier alguém dizer-me o que é para fazer, não é? E muitas vezes não é dizer o que é para fazer, é interagir, é mostrar, é criar um contexto, uma dinâmica para que isso seja possível. Então, é verdade, eu hoje de manhã pus um Reels, não é? Nesse sentido.
E as pessoas, é muito engraçado, o feedback que eu estou a receber e eu quase nem fui ao telemóvel. Mas o que é super interessante ok, eu tenho esse objeto em casa, porque acho que toda a gente tem alguma coisa deste género, de encaixe, não é? Enfim, o arco-íris, ainda por cima com o Covid, foi maravilhoso que ficou. Havia arco-íris em todo lado. Mas, ou seja, é representativo de que um simples objeto, e não precisa de ser um brinquedo, eu consigo pegar em coisas que existem em casa, ok? Não precisa de ser um brinquedo. Um simples objeto dá-nos uma panóplia de opções para nós modelarmos num determinado contexto, não é? Aquela brincadeira. E é aquilo que muitas vezes as crianças precisam, é desta condução. Se o adulto não souber brincar, vai ser muito difícil, porque a criança também não sabe brincar, não é? E muitas vezes esta questão da representação, aquele objeto pode ser outras coisas, então nós conseguimos dar informações sobre tamanhos, sobre cores. Aqui cores é importante dependendo da idade, porque cores nem sempre é uma informação funcional em determinadas alturas, não é? Mas nós conseguimos representar assim, um universo de coisas que fazem parte da rotina da criança, não é? Fazem parte do dia a dia. Então é uma coisa tão simples que de repente é muito engraçado como, mas eu consigo fazer isso tudo. Claro que sim, conseguimos. Eu achei maravilhoso aquilo que tu disseste agora, porque é mesmo verdade e realmente nós não pensamos nisso, a não ser que alguém que perceba realmente o assunto nos diga. É mesmo giro como é que realmente a aquisição da linguagem, ainda com algum dialeto Sim, especial, coincidiu com o momento em que a Amélia começou a brincar mais sozinha, porque consegue a criar aquela interação por si própria. E certo. quando nos atribui um objeto para brincarmos com ela, ela já atribui com uma missão. Ela Ela dá uma vais função falar ao objeto. comigo. Uhum, isso Vais mesmo, falar comigo com esse objeto. isso É mesmo. maravilhoso. Tal e qual, ok, eu agora quero falar sobre isto, não é? Exato, ela atribui uma função. Pode ser a função do objeto, não é? Imagina, eu tenho um pente e eu já sei que ele serve para pentear. Mas pode ser que eles têm esta questão da imaginação e da criatividade, é um outro ingrediente mágico para o desenvolvimento da linguagem, ok? Então, eles vão dar outra função, aquilo vai representar outra coisa, não é? Às vezes nós ficamos a olhar do género, Ana, como assim? Pois é, pode ser. Ou seja, eles vão muito mais além do que nós, é incrível. E nós estimulamos essa capacidade também de criatividade, não é? Nós próprios temos a capacidade de sair da caixa. E ok, o que é que isto pode ser para além daquilo que é, não é? É super importante em termos de desenvolvimento. Então, realmente, o que é que nós acabamos por perceber? Que os pais têm, assim, uma missão muito grande. E estas coisas não acontecem na escola, não é? Acontecem com os pares, num determinado contexto, mas não de uma forma tão direcionada. E a missão passa muito por, e é o que eu vejo hoje em dia, é que há muitos pais que não sabem brincar, há muitos pais que não têm tempo para, há muitos pais que não têm 15, 20 minutos por dia de total atenção para a criança. Então o que é que acontece? Existem alterações que nós vemos mais à frente, que a meu ver não seriam nunca alterações se os pais estivessem informados, capacitados para. Então falamos mais uma vez de prevenção, não é? Porque se eu quero que o desenvolvimento da minha filha, do meu filho, corra muito bem, será que eu estou a utilizar as melhores estratégias possíveis para o desenvolvimento destas competências? Ok, eu não sei se estou, então eu vou lá. Eu vou lá, uma coisa de rotina, observo a minha criança e eu recebo uma série de estratégias adequadas àquela criança e adequadas à fase de desenvolvimento em que ela está. Então os pais saem daqui muitíssimo mais seguros, porque sabem que, ok, está a correr bem, ou então não está a correr tão bem, mas olha, fui super a tempo de. Agora vou pôr estas estratégias em prática em casa, nos contextos que ela frequenta, vou dizer aos avós, à educadora, enfim. E muitas vezes só isso faz toda a diferença, não é? Então esta questão de como o belo dos pais é importante. E nós achamos que Não, as coisas acontecem isso é um naturalmente alento para nós, sozinhas. Diana, porque nós às vezes usamos quase como justificação para não nos sentirmos tão culpados, mas a Amélia deita-se um bocadinho mais tarde porque nós sentimos que é importante aquele momento de brincarmos. Uhum. Às vezes assumo, a paciência é arrostar o negativo. Não estamos com criatividade, mas é impossível resistir, é impossível. Não, Mas e pôr na balança, obrigada. Ana, é pôr na balança mesmo. Há dias que vai dar, há dias que não vai dar, e está tudo bem. Agora, na balança tem de haver mais dias que dá essa atenção do que não dá, não é? Porque já sabemos que isso depois vai influenciar todo o desenvolvimento. Ahm, não sei se respondi à pergunta, já nem me lembro da pergunta. Foi certinho, que era sobre o brincar, o Ok, contexto de era isso brincar. mesmo. Diana, eu vou trazer agora para a nossa conversa um bocado aquela imagem do elefante na sala, que são as chupetas, as tetinas e os dedos. Tudo o que afeta o bom desenvolvimento da boca tem impacto na linguagem
ou seja, é importante gerir com cuidado até a retirada destes, são auxiliares, não é? São auxiliares que eles criam para lhes fazer bem. Certo, então, é uma pergunta super interessante. Ah, realmente, cada vez mais hoje em dia existem métodos, não é? Para nós conseguirmos, também nós pais, enquanto pais, conseguimos fazer outras coisas e, obviamente, que acaba por suprimir algumas necessidades que a criança tem. Mais uma vez, é uma questão de equilíbrio. Então, eu não sou nada fundamentalista. Aliás, eu não sou fundamentalista em relação a nada. Porque existem casos em que eu própria recomendo uma Xuxa, ok? E, por exemplo, enfim, principalmente quando temos pais que estão completamente desnorteados e que não conseguem dormir e, portanto, a dinâmica familiar não está a ser interessante. E muitas vezes, sim, nós temos de recomendar. Portanto, isto é tudo pôr na balança. Temos de recomendar. Agora, recomendamos aquela que tem menos impacto, não é? Portanto, aqui depois dentro das Xuxas e dos biberões temos outro universo gigantesco. Mas às vezes é preciso sim. Às vezes é preciso sim, outras vezes não é necessário, e muitas vezes os pais tentam incutir, e não é necessário. Então, há aqui várias questões. Portanto, há vários pormenores de o que usar, quando usar, como usar, porque eu sinto também, a Xuxa muitas vezes serve de botão de mudo, não é? Então, ok, está a chorar, vai, mas a criança está a comunicar através do choro, não é? E isso é super importante, criar esse diálogo com a criança desde cedo. Portanto, o reconhecer a necessidade da criança, que o choro vai representar várias coisas. Mas se eu estou lá sempre enfim, lá está, a pôr o botão de mudo, não é? Pôr rolha. E até com as gotinhas do Aerohome. Sim, sim, sim. Mas, portanto, não entrando dentro destes detalhes muito particulares, eu diria que, sem fundamentalismos, agora é muito importante realmente a frequência do uso dessas tetinas. Então, quanto mais frequentes elas forem usadas, independentemente se é uma tetina que é mais ou menos fisiológica, isto não existe esta coisa fisiológica, porque a Xuxa ela é igual para todas as bocas das crianças, não é? Temos tamanhos que variam, mas é assim, aquele tamanho é igual para todas as bocas. Portanto, isto logo aqui não é fisiológico, porque todas as bocas são diferentes, ok? Então, não existe uma coisa que é fisiológica, uma Xuxa que é fisiológica, um biberão que é fisiológico. Isso é tudo marketing. Na realidade, é isso. Que vende imenso, não é? Porque, enfim, isto há um marketing gigante à volta disto. E os pais leem lá que é o mais próximo ao mamilo da mãe. Não sei o quê. Perfeito! É isto que vamos levar. E muitas vezes até exatamente o contrário. Às vezes elas até são piores. Enfim, então mais uma vez, consultar um profissional que saiba para conseguirem estar informados sobre. E um profissional que olha aquela cavidade oral. Porque existem bocas, assim, são todas diferentes. Mas, por exemplo, existem tamanhos de Xuxa que são adequados para determinadas cavidades orais que não têm a ver com a faixa etária onde a criança está inserida, por exemplo, ok? Existem outros que até dá para aquela faixa etária, mas então, outros funcionam por peso e não funcionam pela faixa etária. Enfim, porque vamos imaginar um bebé de 6 meses, conseguimos imaginar dois bebés de 6 meses completamente diferentes, não é? Em que a estrutura craniana e a estrutura intraoral é completamente diferente. Então, aquela Xuxa ser igual para os dois bebés, assim, há um que claramente está a ter uma diferença maior do que o outro. Então, é super importante pensarmos nisto. Nada é fisiológico, ok? O fisiológico é, enfim, eu conseguir realmente fazer sucção não nutritiva. E muitas vezes há uma discussão muito grande entre os profissionais de saúde com a questão do dedo, que é se o dedo realmente é mais fisiológico do que a Xuxa, não é? O dedo é mais fisiológico, porquê? Enquanto que quando eu chucho no dedo, eu não faço uma pressão da língua para baixo, eu vou fazer uma pressão contrária. Tudo o que me leva a língua para baixo são as tetinas, não é? Para a Xuxa entrar dentro da boca, a língua tem que estar em baixo. E eu já falei sobre a importância da língua estar lá em cima que está ao céu da boca. Ela é mesmo crucial para o desenvolvimento craniano. Então, se eu tenho alguma coisa que influencie e que lá está, pela frequência do uso, está permanentemente aqui, então isto vai alterar a minha postura, ok? Quando nós falamos de alterar dentinhos, nós sabemos que a Xuxa altera dentinhos. Então, esta questão de mordida aberta, não é? A boca de Xuxa, que tanta gente fala. Agora, no momento em que ela alterou os dentes, ela já alterou muitas outras funções dentro da boca, que lá está, não são visíveis. O que vemos aos dentes, ok? Então, mas a primeira alteração da Xuxa é a alteração da postura da língua. Então, ela passa a ter uma informação, para aquilo entrar, a língua tem que estar cá em baixo. Então, se for um estímulo frequente, uma sucção muito intensa, então o que acontece é que da altura, quando sai, a língua continua cá em baixo. Ela já não muda a posição, ela já não volta lá em cima. Então, sim, influencia, mas depende muito desta questão de frequência do uso, quanto menor for, melhor.
Por exemplo, precisa da Xuxa para adormecer. Porque é isto. Quais são os momentos em que precisa da Xuxa? Precisa sempre. Não precisa sempre. Quais são os momentos? Precisa da Xuxa para adormecer. Ok. Então, precisa da Xuxa para adormecer. Adormeceu. Retira. O que é que acontece? São horas que aquela Xuxa fica na boca. Muitas horas. Então, estamos a falar de frequência. E reparem, são muitas horas. Ok? Retiramos e reposicionamos a língua. Percebemos se a boca está fechada. Ele adormeceu. Precisava para se regular para adormecer. Ok. Está feito. Retira. Até porque depois o retirar, o tentar acabar com esses auxiliares também é um processo que acaba por interferir muito no dia-a-dia deles, na ansiedade deles, e por isso tem de ser tudo muito, digo eu, neste caso a Sim. nossa Amélia é uma viciada, é em tetina, não Exato. é? A Amélia quis sempre dialogar muito connosco, então dedos e xuxas não estavam para ela. Ok. Mas tetina, sim, mas tem de ser realmente uma coisa gradual e suave, ou Sim, é de eu sou repente um dia apologista de desapareceu? que. Não, não, não. Eu sou apologista de que é preciso respeitar este processo. Então, o que é que acontece? Há um momento-chave para retirar a Xuxa. Enfim, até para retirar tetinas. Esse momento acontece, assim, no imediato após a introdução alimentar. Então, existe uma fase de introdução alimentar ali por volta dos 6 meses, não necessariamente aos 6 meses, não é? Mas por volta dos 6 meses. Há uma experienciação de alimentos, no caso de falarmos, por exemplo, em alimentos mais sólidos, eles vão brincar com os alimentos, eles vão sentir segurança em manipular os alimentos, depois vão querer levar à boca. Neste momento em que começamos a levar à boca, vai havendo um aprimoramento do ponto de vista sensorial. Então, eu vou recepcionar muitas informações sensoriais sobre texturas, temperaturas, viscosidades, cores, paladar. Então, eu vou ter uma facilidade de autorregulação maior. E o que acontece é que, muitas vezes, nesta altura, ou seja, estamos a falar, eu diria, tipo 9 meses, 8, 9 meses, nesta altura, as Xuxas desaparecem e ninguém repara nelas. Ninguém. Mas é mesmo assim. Os pais que fazem, eu informo os pais antes, não é? Os pais que não querem usar a Xuxa. Ok, então eu informo logo qual é o momento que é para retirarmos. E eles experimentam e dizem, foi super tranquilo, Diana. O que é que acontece a partir dos 10 meses? A Xuxa, ou enfim, o biberão, há um sistema de vinculação com, ok? Então ela passa a ser a amiga. Não há uma necessidade de sucção, não existe, mas é a amiga, que ela se regula com, ok? Esta amiga vai permanecer aqui durante algum tempo, não é? Porque depois, nesta altura, não retiramos, continuamos e pensamos, ok, ou o que os profissionais de saúde dizem é até aos 2 anos pode usar, que não há um grande problema. E, enfim, há questões que vão alterando, mas aos 2 anos há uma probabilidade de reorganização espontânea e grande ainda. Mas aos 2 anos já não pode ter a Xuxa, não é começar aos 2 anos, ok? A retirada. Mas o que é que acontece? Isto para nós que temos esta capacidade de reabilitação espontânea, não é? Porque depois, continuando, pronto, corremos o risco, a reabilitação espontânea, depois a retirada acontece, mas muito menor, e o crânio vai-se continuando a formar com aquele estímulo, não é? Mas o difícil é quando realmente a Xuxa vira uma amiga. E quando vira uma amiga, nós temos de respeitar. Não posso desaparecer com a amiga amanhã, porque vai ser um trauma, não é? Então, toda esta parte do ponto psicológico é super importante. E muitas vezes tentar transpor o que ela sente com a Xuxa para outro utensílio. E outras vezes vai muito da criança se sentir preparada em irmos consciencializando desta retirada, não é? Mas é um processo, tem de ser gradual. Eu sou super defensora que tem de ser gradual. Agora, o não sendo gradual é antes de se tornar amiga. Aí desaparece que é um ai, é maravilhoso. É maravilhoso, facilita imenso a vida dos pais, mas lá está, depende do tipo de criança que temos, não é? Às vezes complica a vida dos pais. Então é pôr na balança mais uma vez. Mas assim, eu acho que os pais têm a capacidade de pôr na balança quanto mais informados estejam, não é? Então, às vezes só põem na balança de um lado porque não sabem o resto, porque não sabem quais são realmente as consequências que pode ter, porque não sabem que existe um momento que até podem experimentar tirar e até pode correr bem. Então, a informação é poder, realmente, porque as escolhas são tão mais acertadas ou tão mais conscientes quanto nós estamos mais informados, não é? Falaste ainda há bocadinho numa palavra que é interessante porque me dá para a minha próxima pergunta, que era a autoconfiança das crianças. Eu não sei se concordas com o que eu vou dizer, mas a linguagem revela também um processo de desenvolvimento da autoconfiança. Tal e qual. É assim, é super importante. Então, lá está, por isso é que nós não conseguimos ver isto em caixinhas, não é? Uma das coisas que mais me preocupa, e que, por exemplo, nós fazemos muito isso aqui, é nem sempre as primeiras consultas são presenciais.
Porquê? Primeiro porque eu preciso de recolher uma série de informações sobre a criança, eu quase não preciso estar com ela. E porque eu quero muito falar à vontade com os pais. Porque eu não quero ter pais ao lado das crianças a dizer, ele não consegue fazer isto, não consegue fazer aquilo, eu já tentei, não dá, eu acho que ele é preguiçoso, eu acho que não... Estão a perceber? Ou seja, reparem o impacto também da linguagem do outro lado. Nós somos um modelo. Nós estamos a dizer isto à frente das crianças. E nós estamos a induzir que não dá mesmo. Que não consegue mesmo. A criança vai sentir um nível de frustração muito maior quando eu falo à frente dela sobre as dificuldades. Ou quando ela ouve estes comentários na escola, na família, porque eles ouvem tudo. Enfim, se eles tiverem uma boa capacidade de audição, eles ouvem tudo. Eles captam tudo. E esta informação vai formatá-los enquanto pessoas, não é? Eu sou capaz de dizer, se o meu filho não consegue, não consegue, não consegue, não consegue, ele não vai conseguir, vou dizer que não vai. Então, para além disso, a linguagem também os capacita, não é? Para conseguir, do ponto de vista também social, lá está, psicossocial, terem experiências com outras crianças, com outros adultos, e eles vão se autoestimulando sozinhos, quase, não é? Da altura, quando eles já têm uma boa bagagem, no fundo têm essa autoconfiança, não é? Portanto, têm plena noção que se conseguem expressar e que são compreendidos, isso vai favorecer toda a formação da própria personalidade, sem dúvida. Então, aqui, quando falamos de linguagem influenciar a personalidade, temos os dois lados, não é? Temos o lado do que eles ouvem, que nem sempre é bom, e, principalmente neste contexto, não é? Porque, como ainda há muitos pais a virem com problemas, nós queremos evitá-los, mas ainda há muitos pais a virem com problemas, e quando vêm, eu só penso, ok, vamos tirar a criança desta sala, por favor. Porque eu não quero que ela, porque já vai induzir, inclusive, a minha relação empática com a criança. Porque ela sabe que eu estou a ouvir aquilo. Então, eu já sei que ela não consegue, não é? Então, ela já não vai conseguir arranjar estratégias que eventualmente ela até tenha para conseguir que aquilo não se aperceba, não é? Ou enfim, para não mostrar o nível de frustração que ele tem em não conseguir expressar-se daquela forma que ele gostava, ou com uma prima, ou com uma irmã, porque depois entra a comparação, não é? Então, é super importante e, André, ainda bem que falas nisso, porque é um detalhe que muitos pais não pensam e é crucial. Quando nós falamos, aqui eles super percebem, então fazem a primeira consulta online, alguns não querem, mas percebem no imediato, de género, eu nunca pensei nisto que realmente é super importante, eu vou falar sobre um problema. Às vezes, se for uma consulta de rotina, podem vir logo, não há problema, porque à partida, e muitas vezes eu até tento falar de uma forma mais, enfim, por código, estamos a falar de outra coisa e não da criança. Então, assumimos várias estratégias precisamente porque temos a noção de que influencia muito essa questão. E Diana, ouvimos falar muito durante a pandemia do impacto das máscaras neste processo até motor, mas que depois acaba por conduzir também à tal confiança para avançar para a linguagem. Isto realmente pode ter tido efeitos na aquisição destas competências, o uso das máscaras? Sim, sem dúvida, teve mesmo. O que é que acontece? A máscara, ela tira uma grande pista visual, não é? Porque a criança não vê a boca a mexer. E eles aprendem por imitação. Eu preciso de saber o que é que a boca das minhas pessoas de referência, do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu primo, enfim, faz para eu conseguir fazer também. Só que eu aprendo muito também fora de casa. Então eu aprendo muito num contexto com outros adultos. Ou seja, às vezes eu experiencio o que sei com outros adultos, nem sempre com os pais. E outras vezes com outras crianças, em relação ou seja, eles testam fora do contexto, ok? E este modelo falhou, não é? Falhou, porque o que acontece é que eu não via tantas bocas assim a mexer, reduziu-se drasticamente a quantidade de bocas que eu via a mexer. Portanto, logo aí este processo de imitação ficou ok. Para além disso, nós conseguimos comprovar que a máscara diminuiu, a percepção da fala. Ou seja, nós, no fundo, ouvíamos de outra forma, ok? Porque o som era retido na máscara, ok? Então, crianças já tinham algumas questões auditivas que ficaram ainda mais evidentes, mas para além disso é como se eu estivesse a ouvir de outra forma, que não a forma com que nós habitualmente falamos, ok? Então, houve um impacto do ponto de vista visual, houve um impacto do ponto de vista auditivo, porque o som não era recepcionado também da mesma forma, e isso influenciou o desenvolvimento da linguagem, porque eu aprendo num contexto de rotina, eu aprendo no dia a dia, não é? Eu não tenho aulas sobre fala. Então, estes modelos são importantíssimos. E pronto, isso ficou muito ok, portanto, claramente influenciou, e existiram várias questões de desenvolvimento da linguagem,
que chegaram a um ponto culminante, primeiro porque os pais, a da altura, não conseguiam procurar ajuda, não é? Porque, enfim, não havia consultas, ou havia consultas online, mas há crianças que, efetivamente, é muito mais para direcionar os pais do que para trabalhar com a criança online. Ahm, e o que acontece é que houve um período muito grande assim, não é? E depois um período em que houve também muito pouco estímulo, porque os pais estavam a trabalhar, e era muito difícil conciliar as coisas todas, e houve muito mais acesso a telas, não é? Ecrãs, que teve de ser, percebo perfeitamente, senão não dava para fazer nada, mas obviamente que foi por vários, foi multifatorial, não é? Várias questões que influenciaram no desfecho em que houve um acréscimo claramente de procura de consultas porque havia mais dificuldades. E tem muito a ver com isto que estávamos a falar. Diana, estamos aqui a falar num problema que foi a pandemia, mas desculpem a comparação, é apenas uma piada, não se ofendam, que é, há outro problema, que é quando nós dizemos uma asneira à frente das nossas crianças e eles aprendem logo. Como é que se consegue fazer com que eles desaprendam aquelas coisas que dizemos no trânsito? Não sei se estás a ver o que estou a Exato, falar. exato, está lá no inconsciente, nós nem nos Sim. apercebemos, vamos Não, dizer já e saiu. dizemos, já saiu. Exato. Então, desaprender não dá para desaprender, felizmente. Senão eles desaprendiam também coisas boas, não é? Portanto, não dá para desaprender. Mas eles vão reter aquela informação quanto mais a nossa reação for interessante. Então, o que é que acontece? Eu digo uma asneira, oi, não me apercebi, mas de repente já fiz aquela cara e a mãe já se riu ao lado e eles fizeram, isto foi engraçado. Retive, ok? Porque efetivamente tem, ou seja, o modelo nós já demos, não é? Só que a nossa reação a seguir a isso acontecer vai ser impactante. Se nós fingirmos que aquilo não aconteceu, mas nem ter expressão facial é muito difícil, nem ter expressão facial associada, aquilo passa. Agora, se houver uma reação, tanto que eles repetem as coisas quando nós nos rimos, não é? Estamos num contexto. Ele fez uma macacada e nós rimos, disse uma palavra que não se dizia, ai, nós rimos. Eles ficam em loop a repetir aquilo, porque houve uma causa e efeito, ok? Então, não dá para desaprender, mas a melhor estratégia para não fixar será essa, será controlar muito a nossa reação, ok? E não ligar ao que eles estão a dizer, não é? Depois, porque quando eles estão lá no banco de trás, nunca aconteceu, como é óbvio, Sim. mas imaginem que a Amélia está lá no banco de trás a dizer uma coisa com F, qualquer coisa muito feia, é não ligar, não é? É seguir em frente do carro, olhar para a frente e dizer, Só que é hoje tão tem o teu difícil. Foco dia, no como é que correu? trânsito. Foco no Tem trânsito. foco no trânsito, É exato. mudar completamente o assunto, porque se vocês não disserem nada, vão ficar ali só a tentar não se rir. Então, bora falar sobre outra coisa, desconecta completamente, não valoriza. É sempre muito importante nós valorizarmos tudo o que eles dizem, mas há palavras que nós não queremos que não Completamente. valorizamos. Então, muda completamente o foco, ok? E muito isto de não rir, que às vezes a palavra é muito difícil, eu Muito, sei. muito. A Amélia tem uma expressão que diz, eu não estou a sorrir. É porque nós temos não real, eu não estou a sorrir. Exato. Então, ela aprendeu isso com alguém. Mas eu diria que, pronto, é mais esta estratégia. Diana, foi uma conversa maravilhosa. Acabámos a rir, ou acabámos também a sorrir, e isso é o que mais interessa, mas acima de tudo, deixar esta mensagem. Prevenção, acima de tudo, antes de surgir o problema, antes de surgir o receio, a suspeita, porque não saber se está tudo bem. Acho que Uhum. essa é talvez a grande mensagem que possamos deixar como um resumo, digamos assim, desta nossa conversa. E só te posso agradecer do fundo do coração porque é um assunto que nos apaixona, como te confidenciámos no início pelo nosso trabalho, pela nossa área digamos assim, de amor profissional. E por isso dizer-te que foi um gosto ter-te aqui, até porque está a ser um máximo descobrir a fala, a linguagem com a Amélia, está a ser super divertido e ter esta bagagem torna tudo ainda mais giro. É muito entusiasmante. Eu acho que é um percurso que fica sempre para a história, não é? Porque nós vamos sempre lembrar da primeira palavra e das trocas que eles faziam, não é? Aquela palavra que ele dizia, lá está. Que, enfim, parece muitas outras coisas, muitas vezes, não é? A primeira palavra da Fruta, por Amélia, exemplo, leva muito a uma palavra que todos dizem, porque eles trocam o F pelo P, então toda a gente se ri durante muito tempo. Então, ou seja, nós vamos sempre guardar essas memórias, não é? Eu acho que é um caminho tão entusiasmante, é tão incrível quando corre bem, porque está de facto, enfim, cheio de memórias para a vida e mesmo quando forem adultos vão se rir, não é? Lembrando-se destas questões. Enfim, eu faço todo o gosto de, se vocês quiserem falarmos mais sobre isto,
Mas acho que já foi um bom início. Olha, E espero que as pessoas lá em casa, pronto, possam ouvir, identificarem-se e eventualmente digamos pedir assim, para acionar ser campainhas. ouvidos. Exato, tal e qual, tal e qual. André, tu Foi ias um partilhar gosto. qual foi a primeira palavra da tua Não, não, filha? Vá lá. sim, sim, ia dizer que foi Ah, gato. sim, quero saber. Foi gato. Foi gato! Foi. Não deu luta em casa, não deu confusão, não deu Não, discussão entre mim e o pai sobre quem foi o escolhido. Não, foi o gato. foi o gato. Sim. E o gato, como é óbvio, sendo gato, não lhe ligou nenhuma. Eu disse, ok. Ah, Fui eu o exato. preferido. Exato. Diana, obrigada por tudo do fundo do coração, por este momento tão agradável e também tão cheio de bons alertas e boas ideias. Muito, Verdade. muito obrigada. Obrigada. Obrigado, Obrigada. Diana. Um grande beijinho e continuem a fazer este trabalho incrível que estão a desenvolver. Ok? Obrigado. Obrigada, Diana. Obrigada. Até breve. Até breve. Beijinho. E só podemos agradecer à Diana pelo bom que foi falar com ela sobre este mundo imenso. Mais uma vez, a conclusão é: está mesmo tudo ligado. E se algo está a assustar os pais, a atormentar com dúvidas e pesquisas no Google, vale a pena perguntar. Na verdade, é mesmo este o encanto desta coisa da fala, não é? Perguntar e ter respostas. Pensarmos alto, juntos, construirmos ideias, é o que temos procurado fazer até, aliás, nestas conversas. Já sabem, estão todas nas plataformas habituais. E não tarda, é a Amélia a dizer as frases de arranque. Sabem, assim que ela ouve a nossa música, começa logo a cantar e depois diz qualquer coisa como a terminar: idealmente à experiência. Um encanto, não é? Mas como não escondemos podres, e isto também serve para acolher desabafos, aqui fica só mais um. Postal do Dia da Mãe. Pedem à Amélia na escola que diga o que a mãe mais lhe diz. Estão preparados? Não estão, de certeza. Era algo entre está quieta e não mexas. Sim, foi para isto que eu tentei colaborar em mais uma aprendizagem, para que ela me dissesse, palavra a palavra, com todas as sílabas e sem rodeios, que seremos, para sempre, pais à experiência.